Hello guys, how are you? My name is Jaqueline and welcome to our English classes. Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. O meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre simple past, sobre passado simples. Como que nós podemos construir frases usando esse tempo aí, ok? Então vamos lá. Antes de nós iniciarmos, eu quero que vocês observem comigo aí essa pergunta. Do you know him? Vocês conhecem ele? Let's read and find out. Vamos ler e descobrir. Então tem um texto aqui falando sobre essa pessoa. Eu vou ler para vocês. Enquanto eu faço a leitura, tentem identificar no meio desse texto palavras conhecidas, né? Vocês podem também usar os cognatos para tentar fazer uma ideia do que o texto está falando, ok? Então prestem bastante atenção. Chester Charles Bennington was born on March 20th, 1976. He was a singer, actor, and the vocalist of the American rock band Linkin Park. He suffered from depression and died on July 20th, 2017. E aí, pessoal, conseguiram identificar no meio desse texto aí palavras conhecidas? Conseguiram fazer uma ideia do que o texto está querendo falar? Sobre quem fala esse texto? Que datas vocês conseguiram identificar aí no meio dele? Façam essa análise aí para fazer uma interpretação de texto de uma forma bacana, que vocês consigam entender melhor, ok? Mas o nosso objetivo hoje não é trabalhar com essa interpretação. Mas eu retirei aqui desse texto uma frase importante. Observem essa frase aí. He died in July 20th, 2017. Observem que tem uma palavra destacada aí, né? Died. Você percebeu a terminação desse verbo? Então, o verbo die, que terminou em ed. Esse verbo que está em destaque, pessoal, ele está no passado. É um tempo verbal chamado simple past, ou o pretérito perfeito, né, em português. E é sobre esse tempo verbal que nós vamos falar hoje, ok? O que é o simple past, então? O simple past, ou passado simples, ele é utilizado para expressar hábitos ou ações que aconteceram no passado e não podem mais ser modificadas. Então, é aquele tempo que aconteceu, mas que a gente não tem mais nenhuma autoridade para fazer mudanças, né, nessas ações. Exemplo, I watched a movie yesterday. Eu assisti um filme ontem. Observaram que o meu verbo assistir aí novamente terminou em ed? Vão observando, porque isso aí é importante aqui nas nossas regras do Simple Past, ok? Então, esse aí é apenas um exemplo para vocês compreenderem aí o passado simples. Agora, como que nós formamos as frases, né, perguntas, respostas no passado simples? Vamos observar? Vamos iniciar falando um pouquinho sobre as perguntas. Quando nós fazemos perguntas em inglês, nós usamos o verbo auxiliar. Isso para qualquer tempo verbal, tá, pessoal? Nós precisamos fazer o uso de um auxiliar. Esse auxiliar é responsável por dar o tempo do verbo principal da sua frase. Quando nós falamos de simple past, nós vamos usar o verbo auxiliar did. O que significa did, professora? A senhora falou de verbo auxiliar e o did está iniciando a minha pergunta. Então, qual é a tradução de did? É isso, esse é o ponto. Não tem tradução. Para que serve o did, então? Como ele é um verbo auxiliar, ele vai servir para indicar o tempo do verbo da sua frase. Então, toda vez que vocês virem uma pergunta com did, você já sabe que essa frase vai estar no passado, que o verbo que estiver apresentado lá na sua frase vai estar no passado, certo? Então, essa é a função do verbo auxiliar. Ele não tem função de ter um significado, uma tradução, mas de dar o tempo verbal do seu verbo. Prestem atenção aí no slide. Did I study yesterday? Observem também, pessoal, a ordem em que essas palavras aparecem na frase, porque elas vão sempre seguir essa mesma ordem, tá? Então, nas perguntas, eu sempre começo com o verbo auxiliar. Nesse caso, a gente está falando de passado, eu vou começar com o did. A segunda palavra que vai aparecer é o seu pronome. No caso, aí nós temos uma lista com todos os pronomes. I, you, he, she, it, we, you e they. Por terceiro, nós vamos usar o nosso verbo. Nesse caso, a gente está usando o verbo study, que é estudar. E por último, yesterday, que é o nosso complemento. Nesse caso, eu tenho um complemento de tempo, que significa ontem. Did I study yesterday? Eu estudei ontem.
Did you study yesterday? Você estudou ontem, ok? Então, as perguntas aí tá tranquilo, né? Lembrem-se sempre dessa ordem que vai dar certo. E também lembrem-se que quando aparece o did, nós já sabemos que é uma pergunta no passado simples. Agora, como responder as perguntas em inglês, no Simple Past? Vamos observar aí. Existem duas formas de nós respondermos essas perguntas. Nós podemos usar as short answers, que são as respostas curtas, e as long answers, que são respostas longas. Vamos começar falando das curtas. A pergunta é, Did you play games yesterday? Você jogou jogos ontem? A resposta, yes, I did. Sim, eu joguei. No, I didn't. Não, eu não joguei. Observaram o que nós usamos aí na resposta curta? O yes ou no, o pronome e o verbo auxiliar. Essas são as únicas coisas que vocês vão usar, ok? Yes, I did. No, I didn't. Na resposta curta vai ser sempre desse jeito. A única coisa que pode mudar na sua resposta curta é o pronome, a pessoa de quem você está falando. Nesse caso, a gente usou I, mas se eu estiver usando you, você vai usar o you. Se estiver usando he, você vai usar o he. Então, é a única coisa que pode mudar, ok? E essa resposta curta, yes, I did, no, I didn't, ela vai assumir o significado de qualquer pergunta que você fizer. Você viajou ontem? Sim, eu viajei. Não, eu não viajei. Yes, I did, no, I didn't. Então, não importa a pergunta, vai ser sempre do mesmo jeito. Isso é o bom das respostas curtas, elas são mais práticas, né? Porém, nós também temos as respostas longas. Observem aí que nas respostas longas a gente vai ter uma diferença. Did you play games yesterday? Novamente a pergunta, né? Você jogou jogos ontem? Na resposta longa e positiva, yes, I played games yesterday. Na resposta longa, pessoal, nós não podemos usar o verbo auxiliar. Quem é o verbo auxiliar? O did. Então, ele não pode aparecer na resposta longa afirmativa, tá? Por isso, eu preciso fazer uma alteração no meu verbo. Observou que lá na pergunta o meu verbo era play, jogar? Quem estava dando o tempo desse verbo para o passado era o did. Como na resposta afirmativa eu não tenho mais o did, eu preciso transformar o meu verbo em passado. E como é que eu faço isso? Eu acrescento ed no finalzinho dele. Por isso que eu tenho yes, I played games yesterday. Por isso que eu acrescentei esse edzinho aí no final, porque ele transformou o meu verbo de jogar para joguei no passado, ok? Já nas frases negativas, nós precisamos usar o verbo auxiliar. Porém, ele aparece de forma negativa. No, I didn't play games yesterday. Não, eu não joguei jogos ontem, certo? Então, eu vou usar o meu auxiliar negativo e como o auxiliar apareceu, eu não vou fazer nenhuma alteração no meu verbo, ok? Então, olha aí no attention, atenção. Não se usa o verbo auxiliar em sentenças positivas e em frases positivas o verbo deve ser conjugado para o passado. Lembrem-se dessas regrinhas porque são importantes. Agora, quando nós falamos aí de acrescentar o ed no final do verbo, existem algumas regras e algumas exceções para isso, né? Então, a regra geral é que você coloca o ed no final do verbo e ele vai virar passado, como era o exemplo do play. Play, jogar, played, jogou, joguei, depende de quem você está falando, ok? Essa é a regra geral. Porém, se o seu verbo termina em e, você vai acrescentar apenas o d, para não repetir o e novamente, ok? Como exemplo, o verbo like, gostar, liked, gostei. Travel, viajar, traveled, viajei. Nesse caso do travel, ele termina em L, né? Então, você coloca o ed, que é diferente do like, que termina em E. Aqui nós temos alguns verbos para vocês observarem aí como é que ele fica. Eu vou deixar como tarefinha para vocês, depois vocês fazerem uma lista no caderno de vocês com alguns dos verbos regulares mais conhecidos. Por que eu chamo de verbo regular? Porque para fazer o passado desse verbo, basta acrescentar o ed no final. Por isso ele é regular, certo? Então façam uma pesquisa e criem uma lista aí só com verbos regulares, certo? Bom, ainda falando sobre as exceções de acrescentar o ed, quando o seu verbo termina em y, você vai tirar o y, colocar um i e só depois acrescentar o ed. Exemplo, cry, que é o verbo chorar, termina em y e é precedido de consoante, ou seja, a letra que vem antes do y é consoante. Então, eu tiro o y, coloco o i
e o ED, fica cried. A mesma coisa acontece nos outros verbos de exemplos aí, ok? Outra exceção, quando o seu verbo terminar em CVC, que é o consoante, vogal, consoante. Se ele for consoante, vogal, consoante, como o exemplo aí, o verbo stop, a gente vai dobrar a última letra e só depois colocar o ED. Então, stop termina em P e é consoante, vogal, consoante. Então, nós dobramos o P e acrescentamos o ED no final. E a gente também tem, pessoal, os verbos irregulares. Por que o nome é verbo irregular? Justamente porque ele não segue nenhuma regra. Então, vocês precisam aprender como colocar esses verbos no passado, certo? Eu trouxe alguns exemplos para vocês observarem aí. Então, esses verbos, eles variam, né, de acordo com a pronúncia e a escrita. A palavra, o verbo write, que é o verbo escrever, no passado vai ficar wrote. Observaram que mudou a escrita aí? O verbo know, que é o verbo saber ou conhecer, vai virar knew, soube ou conhecia, certinho? Aí também tem uma lista com os verbos irregulares, os mais comuns, para vocês observarem. Não esqueçam, pessoal, de fazer uma lista no caderno de vocês, façam pesquisa, criem uma lista só com verbos regulares e irregulares para acrescentar e aprimorar aí o vocabulário de vocês, ok? Não esqueçam aí, então, vamos fazer um resumo aí do que nós aprendemos hoje. Nas perguntas, nós devemos usar o verbo auxiliar did. E se aparecer o verbo auxiliar did, o seu verbo principal vai vir normal, sem nenhuma alteração. Nas frases negativas, nós usamos o didn't, que é a forma negativa desse auxiliar. E o verbo também não vai sofrer nenhuma alteração. E nas frases positivas, vocês não podem usar o verbo auxiliar, porém você tem que conjugar o seu verbo para o passado, que é aquela questão do verbo regular ou irregular. Vocês precisam observar isso, tá? E só para fechar aí, o verbo to be, ele é um verbo irregular, ok? Então, ele vai ficar was ou were. Vocês podem incluir aí na pesquisa de vocês. Vamos fazer uma atividade, então, para ver se vocês realmente estão prestando atenção, né? E pegando tudo que a gente está passando na aula de hoje. Vamos lá. Na primeira questão, give short answers to the following questions. Dê respostas curtas às seguintes perguntas. Então, lembram lá da resposta curta, que ela nunca vai mudar? A única coisa que você deve observar são os pronomes, as pessoas, né? Então, na letra A, did you like the English class? Você gostou da aula de inglês? Como que fica a resposta para essa pergunta? Resposta curta. B, did she study for the test? Ela estudou para o teste. C, did they travel last year? Eles viajaram no ano passado. E na letra D, did Marcus share the photos on Facebook? O Marcus compartilhou as fotos no Facebook? Então, vamos lá ver juntos, pessoal, a resposta curta. Então, como nós falamos na aula de hoje, a resposta curta não muda, né? Então, vai ser sempre da mesma forma. A única coisa que eu alterei aí foram os pronomes. Então, você gostou da aula de inglês? Yes, I did. No, I didn't. Sim, eu gostei. Não, eu não gostei. Did she study for the test? Yes, she did. No, she didn't. Ela estudou para o teste? Sim, ela estudou. Não, ela não estudou. Did they travel last year? Eles viajaram ano passado? Yes, they did. Sim, eles viajaram. No, they didn't. Não, eles não viajaram. E did Marcus share the photos on Facebook? O Marcos compartilhou as fotos no Facebook? Yes, he did. No, he didn't. Sim, ele compartilhou. Não, ele não compartilhou, né? Então, tranquilo, né, pessoal? Vou deixar como tarefa para vocês criar uma lista com verbos regulares e irregulares e pesquisar outros conteúdos, outras atividades que vocês possam resolver para treinar aí as estruturas do Simple Past, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para ter acesso a essa aula e a mais conteúdos. See you next class!